na manhã em que a internet acordou com o anúncio do fim do casamento de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, muita gente acreditou que estava vendo mais um capítulo típico de um relacionamento de celebridades. Mas bastaram algumas horas para que o clima paz e amor do comunicado oficial começasse a gerar mais dúvidas do que certezas. E é aí que uma teoria supostamente explosiva começou a ganhar força nos bastidores da mídia. Virgínia teria descoberto algo tão grave, tão comprometedor, que só conseguiu se manter em silêncio após assinar um contrato de confidencialidade. Sim, você leu certo. Segundo fontes próximas, e que já circulam em grupos privados de produtores de conteúdo e assessores, a separação não foi apenas um acordo maduro entre duas pessoas que não se amam mais. Ao que tudo indica, houve um ponto de ruptura silencioso, um acontecimento que envolveu não só o casal, mas também figuras de peso da família Costa, nome artístico que carrega toda a força da música sertaneja brasileira. Mas o que seria tão grave assim a ponto de exigir um contrato de sigilo assinado por Virgínia? E por que Zé Felipe, sempre espontâneo, brincalhão e até meio desajeitado, surgiu tão sóbrio, calado e calculado nos vídeos de separação? Aliás, você reparou que nenhum dos dois deixou escapar sequer uma vírgula de emoção verdadeira sobre o motivo real do rompimento? Tudo pareceu ensaiado demais. Nos bastidores, a palavra acordo aparece com frequência. E não estamos falando apenas de um acordo emocional. Estamos falando de documentos redigidos por advogados, cláusulas de proteção de imagem e, principalmente, blindagem patrimonial e empresarial. Afinal, Virgínia não é apenas uma influenciadora. Ela é uma empresária poderosa, à frente de marcas milionárias que envolvem cosméticos, publicidade e contratos com gigantes do varejo. Foi diante dessa descoberta que, supostamente, reuniões aconteceram em off. Gente graúda foi acionada. Assessores de imprensa sumiram por horas. Uma equipe jurídica de alto escalão teria redigido um documento nos bastidores. Virgínia, então, teria recebido uma proposta: continuar em silêncio sobre o que descobriu, em troca de liberdade pessoal, paz familiar e garantia de continuidade nos negócios. E você, que acompanha cada passo do casal nas redes sociais, não achou estranho o tempo que eles ficaram sumidos antes de fazer o anúncio? Tudo foi calculado. Cada palavra pensada. Cada frase cuidadosamente colocada para gerar o mínimo de alvoroço, ao menos no discurso oficial. Mas a verdade é que o silêncio grita e o público sente. Em um trecho do vídeo publicado por Virgínia, ela afirma: "A gente só quis acabar da melhor forma possível." Mas o que significa essa melhor forma? Melhor para quem? Para o casal? Ou para quem precisava que esse término acontecesse sem estardalhaço, sem escândalo e sem manchetes comprometedoras? A grande pergunta que circula nos grupos de fãs, nas redações dos portais de fofoca e nas rodinhas de produtores de conteúdo é: o que Virgínia descobriu? Será que esse segredo envolve o passado empresarial da família? Um acontecimento pessoal delicado? Ou até mesmo algo que a faria colocar tudo em risco se viesse a público? Nada ainda foi confirmado. Mas o silêncio, os olhares contidos e a escolha milimétrica das palavras só aumentam o burburinho. E a cada nova postagem enigmática de Virgínia, como a recente legenda com emojis de coração partido e borboletas, os internautas se dividem entre teorias, suposições e suspeitas cada vez mais intensas. E você, acha que a separação foi realmente só uma escolha madura entre amigos? Ou será que tem algo muito maior por trás disso tudo? A bomba pode não ter estourado oficialmente, mas a pólvora já está no ar. E no próximo bloco, a pergunta que ninguém teve coragem de fazer: o que Virgínia teria visto com os próprios olhos e que mudou tudo em questão de dias? Fique atento, porque, segundo fontes, o segredo envolve até segurança contratual e uma cláusula que pode calar influenciadores por até 5 anos. O que Virgínia viu ou ouviu teria sido tão delicado, tão fora do roteiro habitual, que a influenciadora mais seguida do Brasil simplesmente decidiu abrir mão do casamento, mas não da sua paz. E essa decisão, calma por fora, mas desesperadora por dentro,
foi suficiente para acender o alerta vermelho nos bastidores da fama. Entre insiders da mídia, a teoria ganhou corpo rapidamente. Não se trata apenas de uma separação. Estamos falando supostamente de uma descoberta que poderia abalar estruturas. Algo que ligaria o nome da família Costa a um episódio escondido a 7 chaves, com potencial de explodir como uma bomba de reputação. Uma gravação? Uma conversa arquivada? Um dossiê? Ninguém crava. Mas os rumores são insistentes. Virgínia teria se deparado com uma verdade que não podia mais ignorar. Fontes afirmam que o conteúdo acessado pela influenciadora, seja ele qual for, teria ligação direta com contratos de publicidade, acordos com grandes marcas e compromissos financeiros milionários. Isso explicaria o tom quase robótico do anúncio da separação. Nenhuma lágrima escorrendo, nenhum desabafo ao vivo, nenhuma carta aberta. Tudo perfeitamente editado, medido, ensaiado. Como se o vídeo fosse, na verdade, um comunicado corporativo disfarçado de emoção. Mas o que seria tão grave a ponto de justificar uma ruptura sem qualquer explicação plausível? A resposta pode estar em algo que muita gente não percebeu: a blindagem midiática. Canais de fofoca que normalmente se alimentam de qualquer mínima polêmica envolvendo Virgínia e Zé Felipe simplesmente se calaram. Portais conhecidos por fuçarem até a cor da escova de dente da celebridade não publicaram uma linha além da nota oficial. Nenhum repórter tentou ir além do óbvio. Isso é normal? Ou é um sinal claro de que alguém poderoso está controlando a narrativa? Quando a imprensa silencia de forma coordenada, o alerta se acende. Afinal, estamos falando de um dos casais mais populares do país. Se não há investigação, se não há especulação, é porque, supostamente, há uma força maior impedindo que o caso avance. E aqui entra outro ponto que pode ter passado despercebido. Fontes próximas à equipe de Virgínia revelaram que reuniões estratégicas de emergência foram convocadas dias antes do anúncio. O objetivo? Reorganizar a marca pessoal da influenciadora, replanejar postagens, silenciar campanhas que envolviam o casal e redefinir sua imagem como mulher solo, forte e blindada. Nada disso parece improvisado. Pelo contrário, parece, segundo quem conhece os bastidores do marketing de celebridades, um movimento típico de quem está lidando com uma crise grave que não pode ser exposta. E quem convive com figuras públicas, sabe. Quando há dinheiro e reputação em jogo, o silêncio custa caro. Muito caro. Virgínia, ao que tudo indica, não aceitou esse silêncio à toa. A decisão de seguir calada pode ter vindo acompanhada de cláusulas contratuais, bônus compensatórios e, principalmente, uma blindagem jurídica para que ela não possa, nem queira, falar sobre o que realmente viu. E tudo isso nos leva a uma cena específica do vídeo de separação, que se tornou alvo de análises por especialistas em linguagem corporal. O momento em que Virgínia desconversa com uma piada sobre não estar mais beijando e transando. Muitos enxergaram ali uma tentativa sutil de desviar o foco. Ela sorri, brinca, mas não responde. Como se estivesse, propositalmente, contornando uma pergunta que nunca foi feita. O que de fato aconteceu? A resposta pode estar também nas entrelinhas de uma live feita semanas antes do rompimento. Durante a transmissão, ao comentar sobre a responsabilidade nas redes sociais, Virgínia soltou a seguinte frase: "Tem coisa que a gente quer falar, mas não pode. Às vezes não pode mesmo." Na hora, ninguém deu muita atenção. Hoje, soam quase como um aviso. Um recado disfarçado. Um grito silencioso de quem quer falar, mas está amarrada por cláusulas que a impedem. E você pode estar se perguntando: contratos de silêncio realmente existem no meio das celebridades? A resposta, segundo advogados do meio artístico, é sim, e são mais comuns do que se imagina. Eles costumam proteger nomes, empresas e legados que não podem correr o risco de serem associados a polêmicas. São documentos robustos, com penalidades severas, multas altíssimas e cláusulas de confidencialidade que se estendem por anos. Virgínia, com sua trajetória de empresária bem-sucedida, sabe o que está em jogo. Sabe que uma palavra errada pode derrubar parcerias, afastar investidores e desvalorizar tudo o que construiu com tanto esforço. Por isso,
optou por manter a imagem limpa e seguir em frente com sua nova fase. Mas o silêncio grita, e o público que acompanhava o casal como quem assiste a uma novela sente que algo não bate. O que nos resta é especular, montar esse quebra-cabeça invisível com as poucas peças que foram deixadas cair. Porque uma coisa é certa, o fim desse relacionamento não foi apenas o fim de um amor. Foi o início de um grande mistério. E quanto mais o tempo passa, mais perguntas surgem. Será que nos próximos meses Virgínia vai abrir o jogo em um documentário? Será que veremos um livro autobiográfico, uma entrevista reveladora ou uma biografia autorizada? Ou será que esse segredo vai mesmo permanecer trancado, protegido por cláusulas que valem mais que a verdade? E aqui fica a pergunta mais perturbadora de todas. Se você tivesse acesso a um segredo que poderia arruinar a imagem de uma das famílias mais conhecidas do país, você falaria? Ou escolheria o silêncio, a segurança e a paz? No fim, não é apenas sobre Zé Felipe e Virgínia. É sobre poder, influência, contratos, reputação. É sobre o que está por trás da cortina. E talvez, só talvez, um dia essa cortina caia. Mas até lá, tudo o que sabemos é que Virgínia saiu de cena com elegância, frieza e uma expressão que dizia tudo, sem dizer nada. E você? Acredita que ela está protegendo alguém? Ou protegendo a si mesma? Comente aqui. A novela ainda não acabou. Ela só mudou de tom.